Saudações a todos os alunos do curso de licenciatura e bacharelado em Química da Universidade Federal do Espírito Santo. Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Análise Instrumental. Na disciplina de hoje, nós continuaremos o módulo 2, que fala sobre potenciometria. Na verdade, hoje vamos falar sobre os eletrodos de membrana. Isso porque, há mais de um século, o método mais conveniente para determinar o pH tem envolvido medidas do potencial que se desenvolve através de uma fina membrana de vidro que separa duas soluções com diferentes concentrações de íons hidrogênio. O fenômeno no qual a medida é baseada, ele foi relatado pela primeira vez em 1906 e é estudado até hoje. A figura 21.8 traz o primeiro eletrodo de vidro prático. Percebo que a gente tem um eletrodo de referência externa ao meu eletrodo de vidro, que é sensível aqui aos íons hidrogênio. Como resultado, a sensibilidade e a seletividade das membranas de vidro ante os íons hidrogênio são razoavelmente bem compreendidas hoje em dia. Além disso, essa compreensão tem levado ao desenvolvimento de outros tipos de membranas que podem ser seletivas a outros íons. Algumas vezes, os eletrodos de membrana são chamados de eletrodos p-íon, porque os dados obtidos a partir deles, como veremos a seguir, são frequentemente apresentados como função P, ou seja, o menos log da concentração ou atividade, para ser mais preciso, do meu analito de interesse. E aí nós temos o pH, que é o menos log da atividade de H+, o PCA, que é o menos log da atividade de íons cálcio 2+, e o PNO3, que é o menos log da atividade dos íons nitrato. A figura 21.9 traz um sistema de eletrodo típico para a medida de pH. Percebam que aqui nós temos um eletrodo de vidro com o seu eletrodo de referência, um dos eletrodos de referência externos separado do meu sistema. Na sequência, a gente vai mostrar um eletrodo de vidro combinado, onde os dois eletrodos de referência estão embutidos no mesmo eletrodo. Mas aqui, nós temos um eletrodo de vidro à direita e um eletrodo de referência de calor melano saturado à esquerda. No eletrodo de vidro, internamente a ele, percebam que nós temos um fio de prata, uma solução de saturada, né, de HCl saturada com cloreto de prata, que forma um segundo sistema de referência prata-cloreto de prata, tá bom? Temos também a nossa membrana de vidro, que é sensível ao pH, e a nossa solução com pH desconhecido. Basicamente, nós temos, então, a representação esquemática. Um eletrodo de referência de calor melano saturado, que tem um potencial do eletrodo saturado de calor melano, uma ponte salina, que representa o potencial de junção, uma concentração, ou, para ser mais preciso, atividade de íons hidrônio ou íons H+, presentes na minha solução do analito, a solução cuja eu quero determinar o pH, e a membrana de vidro, que vai ter duas interfaces, tá bom? E cada interface dessa membrana, tanto a externa como a interna, vai gerar potenciais dos dois lados dessa membrana. O potencial de interface é justamente a diferença entre esses dois potenciais que estão na interface da membrana. E aí temos a atividade de íons hidrônios de uma solução interna do meu eletrodo de vidro, e aí essa concentração é conhecida. A concentração de íons cloreto
saturado com cloreto de prata, interfaceado aqui com um eletrodo sólido de prata, que forma o meu eletrodo de referência interno de prata, cloreto de prata. Ao somarmos o eletrodo de referência interno com a minha membrana de vidro, junto com a minha solução de H+, interna, nós temos o eletrodo de vidro. E externo a esse sistema, aqui no meio nós temos a solução externa, né, essa solução cinza aqui, do meu analito. E externo a esse sistema, nós temos o eletrodo de referência externo, que seria esse da esquerda aqui, de calor melano saturado. Essa é uma das representações do eletrodo de vidro, onde o eletrodo de referência externo está a parte do meu sistema, né? Está à esquerda do eletrodo de vidro indicador. Na figura seguinte, a figura 15.14, agora eu tenho um eletrodo de vidro combinado. E qual é a diferença básica desse eletrodo para o anterior? É que nesse eletrodo, percebam que eu tenho um eletrodo de referência interno e um eletrodo de referência externo, ambos de prata, cloreto de prata, todos no mesmo dispositivo. Por isso que ele se chama de eletrodo de vidro combinado. O restante do sistema é muito similar ao anterior. Nós temos, então, um eletrodo de prata, cloreto de prata, que nos dá um potencial para o eletrodo de prata, cloreto de prata saturado. Um potencial de junção devido à solução da ponte salina. A concentração, ou a atividade, né, para ser mais preciso, da minha solução do meu analito. E a membrana de vidro, onde eu vou ter o meu potencial de interface, que é dado pelo potencial da esquerda menos o da direita das interfaces da membrana, dos dois lados da membrana de vidro. E aí nós temos também uma solução interna de H+, com concentração conhecida, e o nosso eletrodo de referência interno, também de prata, cloreto de prata. Ou seja, temos o eletrodo de referência interno, o eletrodo de vidro, a solução externa e o eletrodo de referência externo, todo no mesmo dispositivo. Por isso que ele se chama eletrodo de vidro combinado, tá bom? Perceba aqui que nós temos tanto fio positivo como negativo saindo para o medidor de pH e chegando no mesmo dispositivo. O eletrodo de referência interno é parte do eletrodo de vidro, porém, ele não é o elemento que é sensível ao pH do meio. É sim a membrana fina do bulbo de vidro na ponta do eletrodo que responde ao pH. Em um primeiro momento, pode parecer pouco usual que um isolante como o vidro possa ser empregado para detectar íons. Mas tenham em mente, meus caros, que se existe uma diferença de carga através de qualquer material, na interface desse material, há uma diferença de potencial elétrico através do mesmo. A concentração do lado de fora é determinado pela concentração ou atividade dos prótons presentes na minha solução interna. Ela é dada em relação à concentração ou atividade dos prótons H+, ou íons hidrônios, na minha solução interna, cuja concentração é conhecida. Essa diferença de concentração entre a solução externa e a interna produz uma diferença de potencial que podemos medir com o pH-grâmetro. E é nisso que se baseia o eletrodo de vidro para a medida de pH. Observe que os eletrodos de referência internos e externos representam apenas uma forma de contato com os dois lados da membrana de vidro. E seus potenciais são essencialmente constantes, porque são eletrodos de referência, exceto pelo potencial de junção, que existe ali na ponte salina, que depende em pequena extensão da composição do meu analito. Os potenciais dos dois eletrodos de referência dependem das características eletroquímicas dos seus respectivos pares redox. Porém, o potencial gerado através da membrana do eletrodo depende das características do vidro e de sua resposta às concentrações iônicas de ambos os lados da membrana. Para entender melhor como o eletrodo de vidro funciona,
nós devemos explorar o mecanismo de criação da diferença de carga gerada através da membrana que produz o potencial. Para isso, a gente vai precisar estudar a composição e estrutura da membrana de vidro. Nós temos, então, um vidro de silicato empregado em membranas, que é comumente empregado em membranas de vidro, que é composto por uma rede tridimensional infinita de grupos nos quais cada átomo de silício, aqui em preto, está ligado a 4 átomos de oxigênio. Reparem que aqui vocês só conseguem visualizar 3 átomos nessa seção transversal, porque provavelmente eu tenho um átomo ou à frente ou atrás, um átomo de oxigênio ou à frente ou atrás desse átomo de silício, tá bom? E cada átomo de oxigênio é compartilhado por 2 de silício. Essa aqui é uma rede tridimensional e aqui em 3D para vocês visualizarem os espaços vazios que existem nessa rede. Nos espaços vazios, que nós também podemos chamar de intertícios, dentro dessa estrutura, existem cátions suficientes para balancear as cargas negativas dos grupos silicatos. Os cátions monovalentes, como o sódio e o lítio, eles podem se mover pelo retículo e são responsáveis pela condução elétrica na minha membrana. Justamente por esses espaços vazios, esses cátions monovalentes vão se movimentando. As 2 superfícies da membrana de vidro, porém, precisam ser hidratadas antes dela funcionar como eletrodo de pH. Percebam, o vidro ele vai ter essa composição aqui, Na vidro menos. Quando ela é hidratada, eu troco o Na+, pelo H+, na composição do meu vidro. Átomos de oxigênio ligados apenas a um átomo de silício são os sítios vidro menos, que a gente representou lá no slide anterior como vidro menos, que são negativamente carregados. Lembre-se, esses são os átomos de oxigênio ligados apenas a um átomo de silício, que a gente representa como vidro menos. A constante de equilíbrio para esse processo, que a gente apresentou no slide anterior, é tão elevada que a superfície hidratada de uma membrana de vidro consiste normalmente de ácido silícico, que é o H+, vidro menos, nessa nossa representação. Porém, em meios altamente alcalinos, onde a concentração do íon hidrogênio é extremamente pequena e a concentração de íon sódio é elevada, uma fração significativa dos sítios está ocupada por íons sódio. Voltando então aqui à nossa representação do eletrodo de vidro, aquele primeiro lugar que a gente mostrou com um eletrodo de calor melanosaturado externo à esquerda e à direita um eletrodo de vidro que contém um eletrodo de prata, cloreto de prata internamente a ele. Nós podemos ter 2 potenciais, né, o potencial do eletrodo de calor melanosaturado, de referência de calor melanosaturado, e do prata, cloreto de prata, que são constantes e conhecidos. Nós temos também o potencial de junção aqui na ponte salina entre o eletrodo de calor melanosaturado e a solução do meu analito de interesse. Esse potencial ele se desenvolve na ponte salina, que separa o eletrodo de calor melano ou de prata cloreto de prata, caso esse sistema aqui não seja calor melano, mas seja prata cloreto de prata, da solução do analito e é encontrado em todas as células usadas para fazer medidas potenciométricas de concentração de íons. Por quê? Porque quando a gente usa uma ponte salina, a gente diminui esse potencial de junção a valores bem pequenos ao passo de serem desprezíveis. E aqui, no meu potencial de interface, que é o 4º e mais importante potencial, é que a gente percebe a variação do pH com o meu analito. Os 2 eletrodos de referência, o prata, cloreto de prata e o calor melano, eles simplesmente provêm os contatos elétricos com a solução, ou soluções, para que as variações do potencial nas interfaces possam ser medidas. Tá bom? Então, a função desses 2 eletrodos de referência é promover o contato elétrico entre a solução externa do analito e a solução interna de concentração
conhecida, tá bom? Para que eu consiga medir essa diferença de potencial dos dois lados da membrana e assim calcular o meu potencial de interface. O potencial de interface é determinado por dois potenciais, como vocês viram, o E1 e o E2, que aparecem nas duas superfícies da minha membrana de vidro. A fonte desses dois potenciais é a carga que se acumula como consequência das seguintes reações. H mais vidro menos no vidro externo, solução externa de H mais vidro 1. E H mais vidro menos no vidro interno, do lado interno da minha membrana, tá bom? 1 é o lado externo da membrana, 2 é o lado interno da membrana, tá bom, gente? H mais aqui seria a concentração de H mais na solução interna, vidro menos da parte interna da minha membrana. A diferença de potencial resultante existente entre as duas superfícies do vidro e o potencial é o que a gente chama de potencial de interface. E ele se relaciona às atividades dos íons hidrogênios em cada lado da solução por uma equação similar à equação de Nernst. Ou seja, o potencial de interface vai ser igual ao potencial 1 menos o potencial 2. Lembre-se, esses potenciais são os potenciais obtidos em cada lado da minha membrana. Vai ser igual a menos 0,0592 log da atividade da solução externa pela atividade da solução interna. Tá bom, gente? Para um eletrodo de vidro de pH, a atividade do íon hidrogênio da solução interna, como eu já adiantei para vocês, é mantida constante. Assim, aquela equação anterior, a equação 3, ela pode ser simplificada da seguinte forma. Potencial de interface é igual a L' mais 0,0592 log da atividade da solução externa, tá bom, gente? Que também pode ser escrito como L' menos 0,0592 pH, já que a atividade da solução externa é o pH do meu meio. Tá bom? O detalhe é que esse L-, na verdade, é uma constante, né? Já que a atividade da solução interna é conhecida, tá bom? Então, eu agreguei nesse L' menos 0,0592 log da atividade da solução interna e simplifiquei a equação 3 para a equação 4, onde eu tenho uma relação direta entre o potencial de interface e o pH do meio. Então, o potencial de interface é uma medida da atividade do íon hidrogênio na solução externa, que é representada aqui por A1. Para que fique mais claro o entendimento do funcionamento desse eletrodo de vidro, membrana de vidro, nós temos aqui, na figura 21.12, o perfil de potencial através de uma membrana de vidro. Percebam que aqui eu tenho a membrana de vidro, a parte mais interna, que é a camada de gel higroscópico, e aqui as interfaces da membrana. Nessa parte aqui, as interfaces da membrana que estão com o gel higroscópico. Temos a solução externa, cuja atividade é A1, e a solução de referência interna, que a concentração de H+ é conhecida, que a gente chama de A2. Esse A1 e A2 são usados aqui na representação da equação 3 que nós acabamos de deduzir. Se nós observarmos o perfil do potencial em relação à distância do eletrodo, nós vamos perceber que quando eu tenho uma atividade, a solução externa, igual a 10 vezes a atividade da solução interna, se vocês substituírem esses valores aqui na equação 3, vocês vão perceber que o potencial 1 vai ser igual ao potencial de interface mais o potencial 2. Se nós tivermos uma atividade da solução externa igual à atividade da solução interna, vocês vão perceber que isso aqui vai ser log de 1 é 0, então o potencial 1 vai ser igual ao potencial 2, que vai ser ou seja, o potencial de interface vai ser igual a 0. E por fim, se a atividade da solução interna for igual a 10 vezes a atividade da solução interna, substituindo aqui na minha equação, eu vou ter que o potencial 1 vai ser igual ao potencial 2 menos o potencial de interface. Ou seja, o potencial de interface varia em função da atividade da minha solução interna.
Para ficar mais claro, eu vou pegar exatamente essa parte aqui da minha representação da membrana de vidro, para mostrar aqui na figura 15.17, o diagrama esquemático mostrando uma seção transversal da membrana de vidro no meu eletrodo. Percebam que aqui nós temos uma solução interna com atividade mais ou menos constante, e aqui nós temos uma solução externa com atividade variável, né? Vai depender do meu analito. Tá bom? Essa camada de gel hidratado que se forma aqui na interface da camada de vidros com a solução externa, ela tem uma espessura em torno de 10 nanômetros, bem menor que a espessura da camada de vidro seco, que é de 0,1 milímetros, tá bom? Da mesma forma, a camada de gel hidratado, que está em contato com a solução interna de concentração conhecida, também vai ter uma espessura em torno de 10 nanômetros, tá bom? Percebam que todos os sítios aqui na minha camada de vidro seco estão ocupados, no caso aqui por íons sódios. Os sítios de troca podem estar ocupados tanto por H+, como Na+, na solução externa e na minha solução interna. Então, nós temos nessa representação aqui da figura 15.18, os equilíbrios de troca iônica nas superfícies interna e externa da minha membrana de vidro. Reparem que o H+, da solução externa e da solução interna, ele substitui os cátions metálicos que são ligados aos átomos de oxigênio negativamente carregados, que compõem os grupos silicados aqui da minha membrana de vidro. Então, se eu tenho uma variação de H+, em qualquer um dos lados, e isso provavelmente vai ocorrer aqui na solução externa, já que a solução interna tem uma concentração conhecida, eu consigo gerar uma diferença de cargas e, consequentemente, uma diferença de potencial, que é medida, como vocês viram aqui nesse diagrama anterior, pelo eletrodo de vidro. Essa relação apresenta uma certa linearidade com o pH do meio, e assim, a partir do potencial de interface, eu consigo determinar o potencial o pH do meu meio. O problema é que quando soluções e eletrodos de referência idênticos são colocados nos dois lados de uma membrana de vidro, espera-se que o potencial de interface seja zero. Contudo, frequentemente encontramos um pequeno potencial, que a gente chama de potencial de assimetria, que varia gradualmente com o tempo. As fontes desse potencial são obscuras. Inclui, indubitavelmente, diferenças de tensão na superfície da minha membrana, que são criadas durante a fabricação, e aí entendam tensão mecânica, abrasão mecânica da superfície externa devido ao uso. À medida que eu vou usando esse uso, eu vou gerando uma abrasão mecânica nessa membrana, e isso vai promovendo esse chamado potencial de assimetria. E o desgaste químico, né? Já que a gente coloca esse eletrodo em soluções de diferentes composições. Para eliminar os erros sistemáticos provocados pelo potencial de assimetria, todas as membranas de eletrodos precisam ser calibradas. Se for um eletrodo de vidro, comumente a gente usa uma solução tampão, com pHs conhecidos, para calibrar o meu eletrodo de vidro. Essas calibrações, elas devem ser realizadas pelo menos diariamente e mais frequentemente quando eletrodos são usados em rotina. O potencial de um eletrodo indicador de vidro, representado por EIND, ele vai ter, então, três componentes. O potencial de interface, o potencial do eletrodo de referência interno e o potencial de assimetria. Se nós substituirmos a equação 4, que define o potencial de interface, nessa equação 5, nós temos, então, que o potencial do eletrodo indicador de vidro vai ser igual a L' mais 0,0592, logo da atividade da solução externa, que é o que a gente obtém a partir da equação 4, mais o potencial do eletrodo de referência de prata cloreto de prata, mais o potencial de assimetria. O potencial do eletrodo de referência é constante, o potencial de assimetria é constante,
Então, a gente pode reescrever essa equação da seguinte forma. O potencial do eletroindicador de vidro é igual a L, recebam, não é mais L', mais 0,0592 log da atividade. Onde esse L é a combinação dos três termos constantes. L', o potencial do eletrodo de referência de prata e cloreto de prata, e o potencial de assimetria. Percebam que o potencial do eletrodo indicador de vidro, ele é diretamente proporcional à atividade do meu sistema. Por quê? Porque se nós representarmos ele em termos de pH, percebam, pH é menos log da atividade de H+, né? Então, quando eu represento essa equação 6 em termos de pH, ela passa a ser igual a L menos 0,0592 vezes o pH. Tem, então, uma relação linear aqui, já que o potencial do eletroindicador de vidro é o Y, o L, que são os meus termos constantes, é o coeficiente linear, menos 0,0592, 0,592 vai ser o meu coeficiente angular, e o pH vai ser o meu valor de x. Então, tem uma relação linear, eu posso obter esse potencial do eletroindicador, eu posso obter o pH a partir do potencial do meu eletrodo indicador de vidro. Em soluções alcalinas, os eletrodos de vidros, eles podem responder à concentração tanto do íon hidrogênio quanto de íons de metais alcalinos monovalentes. Isso causa um erro que é comum em pHs mais extremos, que nós chamamos de erro alcalino. E ao que se deve o erro alcalino? A diferença entre o pH lido e o pH real. Percebam na imagem da figura 15.21 que, dependendo da composição do meu eletrodo de vidro, esse erro alcalino vai ser maior ou menor, dependendo da composição e do pH, tá bom? Existem membranas como essa C aqui, que é a Corning 015, que já apresenta um erro alcalino elevadíssimo em pH 10, por exemplo, tá bom? Em pH 10 ela mede, tem um erro absurdo, uma diferença entre pH lido e pH medido absurdo, tá bom? Diferente, por exemplo, dessa membrana de vidro G aqui, que é o eletrodo da Ross, que vai ter um erro alcalino bem pequeno, mas em pHs bem básicos, quase 14. Tá bom? O erro alcalino, ele pode ser explicado de forma satisfatória, considerando uma alteração no equilíbrio entre os íons hidrogênios presentes, que estão presentes na superfície da minha membrana de vidro, e os cátions presentes na minha solução. Esse processo é simplesmente o inverso daquele que nós mostramos anteriormente, tá bom? Onde nós tínhamos sódio sendo hidratado para trocar com a membrana, e aqui nós temos o inverso. H+, vidro menos, mais o B+, que representa cátions monovalentes, que estão presentes em pHs básicos, tá bom? Que troca com a minha membrana e promove esse erro. Assim como o erro básico, né, a gente tem também o erro ácido em pHs menores do que 0,5, tá bom? Suas causas, porém, não são bem compreendidas. Mas uma fonte desse efeito do erro ácido é a saturação dos sítios ativos da superfície do vidro com íons H+, em pHs muito ácidos. Nessas condições, o eletrodo não responde mais aos incrementos adicionais na concentração de H+, e as leituras de pH são muito mais altas, tá bom? Então, nesses dois modelos de eletrodo aqui, no A e no B, no Corning 015 e em ácido sulfúrico e o Corning 0,5 em HCl, nós temos um erro ácido elevadíssimo acima de 0,5 unidades de pH. Porém, esse erro alcalino, nos primeiros eletrodos de vidro, ele foi benéfico, porque ele levou a investigações relacionadas ao efeito da composição do vidro, na grandeza desses erros, e, como consequência disso, ele promoveu o desenvolvimento de sistemas que podem negligenciar esse erro alcalino para pHs abaixo de 12. Bom, foi a evolução dos eletrodos de vidro. Além disso, outros estudos
a partir dessas investigações, tanto do erro alcalino como do erro ácido, promoveram a descoberta de novas composições para essa membrana de vidro, que permitiu a determinação de outros cátions além do hidrogênio. Nesse sentido, a incorporação de óxido de alumínio e óxido de boro ao vidro possibilitou o desenvolvimento de medidas potenciométricas diretas de diversas espécies monovalentes, como sódio, potássio, amônio, rubídio, césio, lítio e prata. Alguns desses vidros apresentando razoável seletividade perante cátions monovalentes. Dentre eles, o eletrodo de sódio, lítio e amônio e o eletrodo para concentrações totais de cátion monovalente estão disponíveis comercialmente, como esse eletrodo íon seletivo para sódio, que eu trouxe aqui para vocês, da Hana Instruments. Um eletrodo de membrana líquida, por outro lado, é formado por uma membrana impregnada com um trocador de íons hidrofóbico, que a gente chama de ionóforo, que é seletivo ao íon do analito. Esse trocador de íon hidrofóbico, o ionóforo, ele vai ser seletivo ao meu íon de interesse. O potencial de eletrodo, ele se desenvolve através da interface entre a solução do analito e o trocador de íon que se liga seletivamente ao meu íon de interesse. Esses eletrodos eles têm sido desenvolvidos para medidas potenciométricas diretas de inúmeros cátions polivalentes, assim como alguns ânions. Para que fique mais claro para vocês, eu trouxe aqui na figura 15.26 a representação do eletrodo seletivo para íons cálcio, tá bom? Baseado em um trocador de íons líquidos. Nós temos, então, a conexão com o potenciômetro, uma solução interna, que aí pode ser de cloreto de cálcio 0,01 mol por litro saturada com AgCl, tá bom? Temos um eletrodo de referência interno de prata, cloreto de prata, sendo que esse eletrodo aqui ele vai ser seletivo a íons cálcio. Agora, reparem bem na ponta dele, aqui que está a minha membrana, tá bom? Que, na verdade, é uma membrana polimérica hidrofóbica, contendo um trocador de íon hidrofóbico e um ionóforo íon seletivo, que a gente representa por L. Na figura 15.27, a gente mostra os componentes da membrana de um eletrodo íon seletivo para cálcio. Começando aqui com a membrana polimérica, no caso aqui, o policloreto de vinila. Nessa membrana, nós temos agregados aqui o meu trocador de íons hidrofóbicos, no caso aqui o ânion hidrofóbico R-, o tetraquis 3,5-bis trifluorometilfenilborato. E aqui nós temos o nosso ionóforo íon seletivo, tá bom? Que promove a ligação seletiva com os íons cálcio. Nós também temos um solvente líquido hidrofóbico, todos compondo aqui essa minha membrana polimérica, a membrana líquida que compõe o meu eletrodo íon seletivo para íons cálcio. Um equilíbrio de dissociação se desenvolve, então, em cada interface daquela membrana, sendo análogo às reações para eletrodo de vidro que nós vimos lá no slide 15. Logo, um potencial se desenvolve através da membrana, quando a extensão da dissociação do trocador iônico, aquela espécie L, em uma superfície, difere daquela de outra superfície. Quando há uma diferença, ele troca especificamente com cálcio. E aí, quando há mais cálcio trocando com ele, eu vou ter uma maior quantidade de cargas em uma das extensões da membrana e na outra não, que vai gerar uma diferença de potencial. Esse potencial é resultado da diferença nas atividades dos íons cálcio da solução interna e da solução externa. E é representado da seguinte maneira. O potencial de interface é igual a E1 menos E2, que vai ser igual a menos 0,0592 sobre 2, aqui o N é igual a 2, porque os íons cálcio transferem 2 elétrons, log da atividade da solução externa pela atividade da solução interna, de forma semelhante ao que nós vimos para o eletrodo de vidro. Uma vez que a atividade dos íons cálcio da solução interna é constante e conhecida, a gente pode simplificar também essa equação da seguinte forma. O potencial de interface é igual a N
mais 0,0592 sobre 2 log da solução, da atividade da solução externa, que a gente pretende determinar. Ou N menos 0,092 sobre 2 PCA, que é o meu cátion, o meu analítico de interesse. Lembrando que esse N aqui é constante. Na verdade, ele é menos 0,0296, que é a metade de 592, log da atividade da minha solução interna. O eletrodo de cálcio de membrana líquida é uma ferramenta valiosa para investigações fisiológicas, porque esses íons eles desempenham papéis importantes em processos de condução do estímulo nervoso, formação óssea, contração muscular e hipertensão. A tabela a seguir, tabela 21.2, ela lista alguns eletrodos de membrana líquida disponíveis comercialmente, tá bom? Os eletrodos seletivos a ânions relacionados fazem uso de uma solução contendo resina de troca iônica em um solvente orgânico. Então, aqui vocês podem ver eletrodos de membrana líquida que são seletivos ao íon cálcio, cloreto, nitrato, perclorato, potássio e dureza da água, que seria cálcio mais magnésio, assim como as suas faixas de concentração e os principais interferentes que podem atrapalhar essas medidas. Um trabalho considerável ele tem sido realizado para desenvolver membranas sólidas que são seletivas a ânions, da mesma maneira que alguns eletrodos de vidro respondem a cátions. Essas membranas sólidas que são seletivas às ânions são chamados eletrodos de membrana cristalina. Geralmente, os sítios aniônicos na superfície do vidro eles são responsáveis pela sensibilidade a uma membrana perante certos cátions. Por analogia, a gente pode esperar, então, que a membrana com sítios catiônicos responde seletivamente a ânions. Nesse sentido, membranas preparadas a partir de pequenas partilhas moldadas de haleto de prata, elas têm sido empregadas com sucesso em eletrodos para determinação seletiva de íon cloreto, brometo, iodeto, dentre outros. Além disso, um eletrodo baseado em uma membrana policristalina de sulfeto de prata, ele pode ser usado para determinação de íons sulfetos e é oferecido comercialmente. Como vocês podem visualizar aqui nessa imagem, um eletrodo íon seletivo comercial para sulfetos. Em ambos os tipos de membrana, os íons pratas são suficientemente móveis para conduzir a eletricidade através do meio sólido. As misturas de sulfeto de chumbo, sulfeto de cálcio, sulfeto de cobre com sulfeto de prata fornecem membranas que são sensíveis, respectivamente, a chumbo, cádmio e cobre. O íon prata, ele precisa estar presente nessa membrana para conduzir a eletricidade, porque ele é um íon monovalente, diferente dos íons divalentes que não se movem em cristais. Nesse caso aqui, das membranas cristalinas, dos eletrodos de membrana cristalina, o potencial ele se desenvolve no eletrodo de estado sólido cristalino e é descrito de maneira similar à equação 4 que nós vimos anteriormente, ou seja, o pH, onde a gente tem a medida do pH diretamente em função do potencial de interface. Aqui, no caso do eletrodo de membrana cristalina, a gente teria um P chumbo, P cálcio, P cobre, diretamente proporcional ao meu potencial de interface. Para exemplificar um eletrodo de membrana cristalina, a gente tem aqui na figura 15.22 o diagrama esquemático desse eletrodo usando um cristal de sal inorgânico com membrana íon seletivo. Nós temos, então, o contato para o potenciômetro, um eletrodo de prata, cloreto de prata, que é o nosso referência interna, uma solução interna nesse eletrodo que contém fluoreto de sódio e cloreto de sódio 0,0 molar, e o meu cristal inorgânico. Eu peço atenção especial a esse cristal inorgânico. Na verdade, esse cristal inorgânico, ele é formado por uma mistura de fluoreto de lantânio e fluoreto de európio. Como o európio tem uma carga inferior ao lantânio, ele cria espaços vazios nessa rede cristalina que promove a migração dos meus íons fluoretos, tá bom? Essas lacunas aqui promovem a migração desse íon fluoreto
que vai migrando a partir de uma diferença de concentração entre a solução interna, que tem concentração conhecida de fluoreto, e a externa, cuja eu quero medir, já que esse é um eletrodo íon seletivo para fluoreto. E essa migração, que promove essa diferença de potencial, tem uma relação direta do potencial do eletrodo indicador com o log da concentração de fluoreto. E é nisso que se baseia esse eletrodo de membrana íon seletivo, membrana cristalina íon seletivo para determinação de fluoreto. A tabela 21.3 traz as características de eletrodos cristalinos de estado sólido, diferentes eletrodos, além do de fluoreto, outros como brometo, cloreto, tiocianato, tá bom? Assim como suas faixas de concentração e os seus principais interferentes. Na próxima aula, então, nós vamos finalizar o módulo 2, falando mais um pouco sobre potenciometria. Na verdade, a gente vai falar sobre os transistores de efeito de campo íon seletivo, vamos falar de sondas sensíveis a gás, vamos falar dos instrumentos para medida do potencial de célula, potenciometria direta e titulações potenciométricas. Finalizando essa aula, eu deixo para vocês aqui a atividade assíncrona número 3, que deve ser postada impreterivelmente até as 23h55 do dia 18 de fevereiro. Desejo, então, a todos uma ótima semana e nos vemos na próxima videoaula. Até lá!